Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar da ousadia do profeta Elias, ela que foi necessária para o desafio a Baal e a eliminação dos seus profetas. O profeta Elias passou muito tempo na presença de Deus, se preparando para aquele momento, e ele não podia falhar, como Jesus, que passou muito tempo sendo avisado pelo Pai, preparado pelo Espírito Santo para o momento da morte. Jesus veio para morrer no nosso lugar. Ele não podia falhar e o diabo o tentaria até o fim. No final, o diabo tentou fazer Jesus descer da cruz. Se ele se utilizasse do poder de Deus, ele desceria com facilidade da cruz do sofrimento. Mas ele era homem e somente homem. Jesus aqui na terra não era Deus, ele era homem, somente homem. Ele abriu mão da divindade, segundo Filipenses no capítulo 2, para vir à terra sofrer cumprindo a missão. E ele a cumpriu no poder do Espírito Santo. E naquela hora da cruz ele não podia falhar, ele pediu ao Pai que lhe desse a graça de ser fiel quando tivesse que tomar aquele cálice amargo, para ser fiel até a morte. Ele teria que morrer como ovelha muda perante os seus tosquiadores, sem abrir o bico, sem reclamar. E o diabo na cruz o tentou bastante, provocando: você não é Deus coisa nenhuma, desce da cruz. Se você é Deus, mostra que você é Deus. Bem, ele passou a vida mostrando o poder de Deus, que ele era filho do Pai, para quem queria receber. Não era agora, na hora da cruz, aceitando um desafio de desaforados, de pessoas sem respeito, que queriam desafiá-lo em nome de Satanás a abortar toda a sua missão, a acabar com a sua missão de salvar pessoas. O diabo queria que Jesus não morresse na cruz. Quando ele entendeu o que estava fazendo, o diabo conseguiu levar Jesus à cruz. Agora ele entendeu a situação e queria que Jesus descesse da cruz e o provocou bastante, mas Jesus, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, aceitou derramar o seu sangue e morrer. Quando nós sacrificamos ovelhas, nós vimos como ela morre quietinha, o cabrito berra, o porco faz um escândalo na hora de morrer, a galinha também, se possível, mas a ovelha morre sem dar um berro, ela morre ali, muda. E foi assim que Jesus entregou a vida por nós. Ele não podia falhar naquela hora, foi fiel até aquele momento. Agora a dor estava extrema, mas ele não podia falhar, ele teria que ir até o fim. Ele foi fiel até o fim. Elias, quando teve uma missão de Deus de levar uma mensagem para o rei Acabe, ele se preparou em oração e foi dizer para o rei: ó rei, segundo a minha palavra, não haverá chuva aqui nos próximos anos. É claro que o rei não deu bola. O tempo passou, mais de 3 anos se foram, a fome era extrema e a população começou a morrer, os animais morrerem. O rei caçou Elias por todo lado, mas acontece que ele estava escondido pelo próprio Deus. Mas chegou a hora e Deus disse: agora, meu servo, apresenta-te a Acabe. Elias ficou se preparando em oração, entendendo aquela situação. Quando ele procurou o rei, ele foi com essa mensagem ao rei. O rei ficou assim, sem palavras, diante de Elias: és tu, perturbador de Israel? Eu não, quem tem perturbado é o Senhor, por causa dos pecados. Mas Elias não deixou por menos: ó rei,
manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. E Elias convocou aquilo com vários propósitos na mente. Nós vamos desafiar os deuses. O país inteiro está sendo catequizado para servir a Baal e deixando o Senhor de lado. Então eu vou fazer um desafio. Quem é Deus que se manifeste? Se o Senhor é Deus ou se Baal é Deus. Então, ó rei, reúne a todo o povo, todos os profetas de Baal, e vamos lá no cume do Monte Carmelo aceitar esse desafio. Bem, o rei gostou da história e a lógica era a seguinte: nós vamos pedir ao Deus verdadeiro que desça fogo. Mas não era de fogo que o povo precisava, era de água. O Deus que manda fogo é aquele que tem poder de mandar a água também. A lógica era essa. Então vamos clamar ao Deus que vai se revelar e mandar o fogo descer do céu. Os profetas de Baal foram convocados, eles não tiveram opção de escolha. O rei mandou convocá-los, o rei se entendia bem com eles. Quem mandava neles era Jezabel, a mulher do rei. E o rei era respeitado também lá nos arraiais de Baal. E ele mandou convocar ali aqueles 400 profetas de Baal. E o Elias tomou a dianteira, não esperou resposta deles. Elias começou: ó rei, manda chamar o povo todo aqui. Nós estamos com falta de água e vamos clamar ao Deus verdadeiro que mande fogo. O Deus que manda fogo é o que tem poder de mandar a água que tanto estamos precisando também. Então invocou o Senhor e fez aquele desafio. Vocês, profetas de Baal, têm a primazia. Vocês comecem, clamem ao Baal para mandar fogo sobre o altar de vocês, o bezerro que aí está. E eu aqui, com o altar de Deus, eu vou clamar para que Deus mande fogo. O Deus que responder por fogo é aquele que vai poder mandar água também. Bem, deu horas e horas e horas até que o sacrifício da tarde chegasse o seu momento, 3 horas da tarde. E os profetas de Baal, então, fizeram todos os seus esforços, suas orações, para que o Baal respondesse. Nem sinal, nada. Quando chegou lá pela 3 horas da tarde, o Elias disse: agora venham para cá. O altar de Deus está aqui, eu vou refazer com as pedras que representam as 12 tribos de Israel e eu vou clamar a Deus para mandar fogo. Mas como isso é pouco para Deus, vamos abrir um rego aqui em volta do altar, encham de água. Mas o país estava na seca. Que água era aquela? Onde eles iriam arranjar água para encher o rego em volta do altar? Muito fácil. O Monte Carmelo é como o Pão de Açúcar, colocado ao lado do mar. Era só eles descerem, cada um pegar um baldezinho de água. Muitos fizeram isto e trouxeram muita água do mar, que foi jogada ali em volta do altar. De quebra, a água do mar ainda trouxe sal, que Deus exigia dos sacrifícios, e encheu com água, jogou água no altar, em cima do animal sacrificado, a água encheu os regos. Elias disse: tá bom, agora está tudo muito encharcado de água, vamos ver o fogo descer. E ele partiu para a oração, disse: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas agora eu vou clamar a Ti, para que se saiba em todo Israel que só há um Deus, o Senhor é esse Deus. Então responde-me, Senhor, manda descer fogo do céu. Imediatamente Deus respondeu e desceu fogo do céu que queimou o sacrifício, lambeu a água e o povo todo se prostrou de rosto em terra. Então a história acabou. Não, pelo contrário, estava ainda começando. O Elias tinha que estar bem preparado. Se
ele parasse por ali, os profetas de Baal se reuniriam e dariam uma outra versão para o que aconteceu e contariam para o povo uma outra história. É assim que as coisas hoje acontecem. E o povo seria enganado mais uma vez. Mas Elias disse: não, vamos completar essa obra. Povo, Deus é Deus ou não é? É, Deus é Deus. Todo mundo, claro, eles estavam apavorados com o fogo. Então tá, faça o seguinte: se Deus é Deus, prendam todos esses profetas de Baal aí. E o povo obedeceu. Eram milhares e milhares de pessoas, obedeceu naquela hora. E se Elias esperasse, eles não obedeceriam depois. Há coisas que acontecem na unção da presença de Deus. Se a gente deixar o tempo passar, depois não acontece mais. Alguém toma uma decisão pelo Senhor no ardor do calor. Se você deixar para discipular depois, a pessoa já vai ficar na dúvida se realmente quer o Senhor. Tem que discipular imediatamente. E Elias entendeu, esse trabalho precisa ser feito. Se Deus é Deus, não vamos deixar esses 400 enganadores ficarem aí ensinando sobre Baal. Matem, prendam todos. Desceram até o ribeiro Quizon. Não sabemos se havia água no ribeiro, provavelmente não havia, mas era a desembocadura do ribeiro ali no mar Mediterrâneo, junto ao Monte Carmelo, ali Haifa, hoje a cidade de Haifa. E então ali naquela desembocadura provavelmente havia um pouco de água ali do mar, e Elias disse: tragam aqui um a um os profetas de Baal, e ele matou um por um, foi matando com a espada todos aqueles 400 profetas de Baal. E ainda não estava terminada a obra. Ele diz para o povo, o rei está ali, quietinho, sem saber o que fazer, ouvindo: ó rei, preste atenção, e todo esse povo, vocês sabem que só Deus é Deus, e esse Deus que mandou fogo é o que vai mandar água. Rei, pode correr, porque a chuva já está chegando. A viagem dali do Carmelo, a cidade hoje de Haifa, até Jezreel, era uma viagenzinha. Não era assim rapidinho, eles levariam algumas horas nessa viagem, e o rei saiu com seu carro, e o profeta até foi correndo na frente, mas antes disso o profeta subiu lá no Monte Carmelo para orar, para pedir para Deus mandar a água. E aquela história das 7 orações, só na 7ª vez é que ele mandou o seu moço, também não sabemos se já era o Eliseu, mandou o seu moço verificar: existe alguma nuvem? Na 7ª vez ele disse: existe uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal de que a chuva vai descer. Elias ficou satisfeito, saiu correndo à frente do rei. Deus deu forças, ele correr com uma carruagem a cavalo, e ele corria ao lado, muita disposição, só Deus mesmo. E de fato a chuva desceu, e desceu muita chuva, que era o que o povo estava esperando. Mas primeiro eles tinham que saber quem é Deus, e depois eles veriam o poder de Deus agindo. O profeta era peça-chave nessa história toda. Elias tinha que estar preparado. Há situações em que Deus quer nos usar, e nós somos a pessoa que Deus vai usar ali. Seja uma irmã sua que esteja morta, um pai doente, uma situação de trabalho complicada, você é a pessoa que tem que ter autoridade de Deus e agir na hora, e Deus vai usar você, Deus vai honrar a sua fé, mas Ele quer que você se prepare para esses momentos. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio
de vós. Ficai em Jerusalém até sede cheios do Espírito Santo, para então sairdes a proclamardes o Evangelho do Senhor. Essa é a ordem do Senhor. Se prepare, meu irmão, se encha do Espírito. Deus vai fazer em nossos dias coisas tremendas acontecerem, mas o servo de Deus tem que estar preparado para tudo que vai acontecer, para os desafios. E de onde vem essa ousadia que o profeta Elias teve? Da fé. A fé precisa ser ativada, fortalecida, e a fé é fortalecida pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. A palavra viva fala ao nosso coração. A fé nos é trazida pelo Espírito Santo. O cristão verdadeiro sabe o quanto precisa da palavra, o quanto precisa desse tempo de oração, de comunhão com Deus. O crente verdadeiro sabe o quanto precisa dessa fé, porque vai haver um momento em que só ele vai ter que enfrentar a situação como Elias enfrentou. Esteja, meu irmão, se preparando para situações assim que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Minha irmã, não se envergonhe do Senhor. Vá se preparando, porque situações assim vão acontecer na sua vida também.